Alô, meu povo do estado de São Paulo, e continuamos aqui com o histórico do PSDB ditador em São Paulo, no estado de São Paulo, e no histórico de governo de Geraldo Alckmin. E agora o seu afiliado na prefeitura, o Dória, que é um produto pura e simplesmente de marketing. Grande empresário, sabe administrar como empresário, mas podem ter certeza, como administrador público, é igualzinho o ex-prefeito de São Carlos. Então vamos lá. Continuando, esmiuçando aqui, Alckmin corta brutalmente os gastos na área social. Apesar do excesso de arrecadação de 12 bilhões durante o período 2001-2004, o governo deixou de gastar os recursos previstos para aquele período. No ano de 2004, a área de desenvolvimento social perdeu 123 milhões de reais, que ele desviou para outros caminhos. Já com desenvolvimento regional, não foram gastos sequer 5,8 bilhões. Desenvolvimento regional diz respeito a Grande São Paulo, adjacências e interior. Nós vimos por São Carlos. São Carlos foi governado por um prefeito do PSDB na gestão passada e a cidade foi deixada abandonada pela administração anterior. Um caos total, um caos urbano, totalmente arrasada, terra arrasada, totalmente falida a cidade, cheia de buracos, Coitado dos motoristas de São Carlos. Eu fico imaginando as outras cidades governadas pelo PSDB. Se houver exceção, que me desculpem as exceções, que são raríssimas. Então vamos lá, gente. Continuando aqui. Alckmin ofereceu regime tributário especial, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda, que dá vazão à fragilidade fiscalizatória para a empresa das LU. Aqui nós pegamos o homem já, que recentemente teve sua proprietária presa pela Polícia Federal por crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas. Vale mencionar que Alckmin esteve presente na abertura desta loja e chegou até a cortar a fita inaugural. Coincidência ou não? Povo de São Paulo, paulistanos, olho vivo, pé ligeiro, Então vamos lá, continuando aqui. Ao longo do governo tucano, de Geraldo Alckmin, houve redução de 50% no orçamento de pesquisa do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O Instituto, que existe há 106 anos, financia pesquisas para o desenvolvimento econômico, geração de renda e fortalecimento da indústria paulista. Em julho deste ano, já foram demitidos do IPT 10% de seus funcionários, e até janeiro de 2006 serão mais 5%. Este foi mais um dos fatores da redução da participação do PIB de São Paulo no total no Brasil. Então vejam, desde aquela época, ele cada vez mais arrochando, cada vez mais detonando o estado de São Paulo. E sempre com aquela conversinha e aquele risinho irônico nas propagandas eleitorais. Alckmin extinguiu o cursinho pré-vestibular gratuito para o universitário, deixando de investir 3 milhões e impediu a matrícula de 5 mil alunos que agora estão muito mais longe da formação superior graças ao PSDB. Então veja, naquela época ele desvalorizava totalmente a educação. Ele não investia nem a pau na educação, desde daquela época. Eu estou esmiuçando de lá para cá, para que vocês entendam o porquê. Às vezes eu fico ali, no tornozelo dele, no calcanhar de Aquiles, do Geraldo Alckmin e seus companheiros do PSDB. Alckmin vetou doação orçamentária de 472 milhões para a educação de São Paulo. A canetada do desgovernador anulou a votação dos parlamentares do Estado, principalmente para o ensino superior e técnico. Geraldo mente deslavadamente ao afirmar que investe 33% em educação, quando na verdade só investe
o mínimo determinado pela Constituição Estadual, que é de 30% do orçamento. Então, ele mente descaradamente. Aí, rimou. Então, vejam, um bom político, por pior que esteja a situação, eu penso que ele tem que sempre dizer a verdade, falar a verdade. Vá para o povo, olha, não temos dinheiro, não dá, mas é difícil aqui no estado de São Paulo, por quê? São Paulo é a locomotiva econômica do país, tudo gira em torno financeiramente e economicamente do estado de São Paulo, gira em torno do estado de São Paulo, podem ter certeza disso. Então vamos lá. Dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, demonstram que a qualidade de ensino paulista é a pior que a média do Brasil. Segundo esta fonte oficial, a porcentagem de alunos que se encontram nos estágios críticos e muito crítico representam 41,8% do total de alunos do estado. Ao passo que em nível nacional, os alunos que se situam nesses mesmos estágios representam 5,6% do total. Portanto, levando-se em consideração esse indicador relevante e oficial, o desempenho da educação gerenciada por Alckmin é 86,6% pior que a do Brasil. E isso realmente nós estamos acompanhando. Vejam agora essa decisão absurda que eles tomaram sem conversar com a população brasileira ou a população do estado de São Paulo. Né? Simplesmente, quando eu falo que são ditadores, governistas, é em detrimento dessas atitudes. Eles não dialogaram com o povo paulistano, simplesmente tomaram a decisão. E aí ocorreram as invasões às escolas, aí ele joga quem lá? Joga a polícia militar para resolver o problema, o braço forte do Estado. Não é? Porque ele não poderia pedir, pede para outra pessoa, para outra instituição, pede para a guarda, pede para... Não, é a polícia, mas é obrigação dela. Óbvio, ele toma as atitudes erradas, ele prejudica o povo paulistano e depois ele reivindica ou ele determina a ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E depois alguns imbecis, alguns leigos, alguns idiotas, dizem que a polícia foi truculenta, que a polícia agrediu os alunos. Então vejam, ocorreram sim ilegalidades e motivadas pelo governo do estado. E quem determinou que a polícia militar fosse até o local e tomasse as atitudes legalmente, fora o governador do estado, através do seu secretário de Segurança Pública. Então não me venha com churumelas, viu, o governo do PSDB. Então vamos lá. Dados, aqui eu já expliquei, né? Tal. O programa de transferência de renda de Alckmin atende a 60 mil pessoas, com o benefício médio de R$ 60. Ao passo que o mesmo programa que foi levado a cabo na capital paulista pela prefeita Marta Suplicy, que é outra enrolada, que só dá dor de cabeça, que também aprontou 1001 na administração dela, atende a 176 mil famílias, com um complemento de renda de R$ 120. Portanto, o que foi pago só pela cidade de São Paulo durante a gestão anterior, a cada família é o dobro do que é pago pelo PSDB. E o mesmo modelo do programa atinge 14 vezes mais famílias. Desta forma, o programa de Alckmin é em menor quantidade e menor qualidade. Isto é verdade. O PSDB sempre foi um partido capitalista, que sempre governou de forma capitalista. O PT de forma populista. Só que é o seguinte, é bolsa daqui, bolsa de lá, auxílio daqui, auxílio de lá, né? Auxiliado pelo PMDB, que tá no governo, sempre teve no governo. Então não me venha com conversa pra boa e dormir, ok? Aqui não. Então, vejam as irregularidades que nós tivemos da administração do PT através de Marta Suplicy. São muitas as irregularidades. Agora, neste quesito, por serem um governo populista, né, e seguindo os padrões do PT no governo federal,
realmente auxiliaram um pouco mais. Só que também permitiram a corrupção dentro do programa. Permitiram que muito dinheiro fosse desviado do seu objetivo principal, que era socorrer os mais carentes, os mais necessitados, aqueles que realmente estavam com fome. É o mesmo que roubar a merenda das crianças. Então não foge a regra. Um dizia a merenda das crianças, o outro dizia o auxílio, lá, o Bolsa Auxílio lá, de alimentação dentro do programa. Então, para mim, tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco, né? Então, veja, após mais de 10 anos de PSDB em São Paulo, escolas estaduais continuam sem distribuição gratuita de uniformes, material escolar e sem transporte. Ao contrário do que ocorreu quando o governo... isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Sempre tivemos defasagem aqui, sempre. Seja PT, seja PSDB, seja quem fosse, sempre tivemos problema no transporte de alunos, na distribuição de uniformes, na questão de merenda. Veja, sempre tivemos problema, sempre, em todas as administrações. Veja a administração do PT passada, foi um caos aqui em São Paulo, um caos. Não deixou lembrança nenhuma. Nenhuma. E a do PSDB não foge à regra. Não foge à regra. Né? Geraldo Alckmin, que na mídia se diz contra aumento de impostos, aumentou a taxa de licenciamento veicular em mais de 200% em valores reais ao longo do seu governo. Ele sempre está aumentando as coisas devagarzinho, acertando aqui, acolá, ele vai acertando. Se ele dá com uma mão, ele tira com a outra. É o que o governo federal está fazendo, vem fazendo ao longo dos anos e está praticando agora, né? Vem com um pacotão aí de bondade para político, com objetivos eleitorais o ano que vem, vai dar com uma mão e tirar com a outra através de cobrança de impostos, né? Prestem atenção nisso aí. Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa Paulista rejeitou as contas do governo de 2004. Entre outros, os principais motivos encontrados estão um saldo acumulado de 209 milhões dos recursos do Fundef, que jamais foram investidos na educação e cujo destino se desconhece. Também foi verificado que o custo das internações aumentaram, ao mesmo tempo que houve diminuição no tempo das internações. Este é o modelo de gerência de Geraldo Alckmin. Então, a gente vem esmiuçando desde aquela época e demonstrando que tudo aquilo que vem sendo pregado nos últimos anos e vem reelegendo esses moços, né, que se perpetuam no governo do estado de São Paulo, não são reais, ok? Eu paro com essa postagem por aqui e continuo logo em seguida. Beijo no coração de vocês. Abraço!